Aproveitando o ensejo que vocês estão em pé, abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Se vocês fazem a leitura em pé, pode ficar em pé. Se faz sentado, pode se sentar. Vocês fazem a leitura do jeito que vocês aprenderam aí na igreja que vocês congregam, amém? Se for em pé, pode ficar em pé. Se for sentado, pode fazer sentado. Capítulo 4, versículo de número 12. São 19 horas e 48 minutos. Quando der 5 para meia-noite eu paro, tá bom? Vou demorar 20 minutos aqui, tá bom, irmãos? Não precisa nem olhar no relógio, vou ser bem sucinto e bem rápido mesmo. Capítulo 4, versículo 12. Atos dos Apóstolos. Está escrito assim nessa tradução: e nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Ainda em pé, capítulo 11, versículo 40, evangelho escrito por João, para parafrasear, para interpretar esse texto, capítulo 11, versículo 40, evangelho escrito por João. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres verás a glória? Se creres verás a glória? Pode se assentar, irmãos. Graças a Deus. Estou contente hoje, de verdade. Mais uma oportunidade, sempre alegre quando nós temos a oportunidade de poder falar de Jesus. É um motivo gratificante, então nós se sentimos alegres. Quero agradecer mais uma vez ao pastor Eduardo Castilho. É um homem muito gente boa, vocês conhecem ele melhor do que eu. Eu conheci ele pouco tempo. Eu conversei com ele num dia, numa chácara, numa casa de recuperação, e passou 2 dias, 3 dias, ele tinha combinado uma coisa comigo, e eu falei, ele vai sumir certamente, né? Que essas pessoas conversam com a gente e depois some. Aí 2 dias que acabou tudo que se tem passado, a eleição, nós convidamos ele para ir na igreja a qual eu congrego, a Assembleia de Deus Madureira. Até ontem era o pastor Edson, o pastor Eduardo. Daí ontem trocou o pastor, veio os pastores de São Paulo, ontem assumiu o pastor Abner. E ele foi lá, nós fizemos um convite, né, Preta? Ele foi, esteve conosco lá, através do Gessé, que está ali, que é o irmão da Elisete. E ficamos alegres. Deus abençoe tudo que ele tem feito para nós ali, ele falado assim, ele tem honrado com a sua palavra. Então nós somos gratos de verdade. E essa noite ele me concedeu a oportunidade de estar aqui. Então eu quero agradecer de verdade, tá, pastor, a humildade de me ceder esse microfone e a bondade de me ceder esse púlpito, creio eu, não fazendo acepção de pessoa, porque qualquer um aqui pode falar facilmente a palavra de Deus, mas foi me dada a oportunidade, então eu quero que vocês intercedam pela minha vida. Quantos podem dizer amém? Amém. Graças a Deus. Deus abençoe, viu, meu pastor? Grato pela cantora Elisete, que está aqui me acompanhando, benção na minha vida. Minha sogra está ali, está o Gessé ali também. Então nós somos muito alegres aqui essa noite, mas foi me dada a oportunidade para falar a palavra de Deus. Vou ser bem sucinto e rápido, mas eu quero deixar uma palavra do meu coração aqui nessa noite. Você se lembra que quando Deus fez os céus e a terra, Deus fez o homem para viver eternamente. Deus fez o homem para não morrer. Deus fez o homem para ter a vida eterna. Você se lembra que na Bíblia tem um homem chamado Metusalém. Esse homem viveu cerca de 969 anos. E a Bíblia está escrito no capítulo 1 do livro de Gênesis: no princípio Deus criou os céus e a terra era sem forma e vazia. No capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus vai lá e forma o homem do pó da terra. No capítulo 3 do livro de Gênesis, vem o pecado, a Eva, Adão e a serpente, um jogando a culpa para o outro. Devido a este pecado, veio a iniquidade sobre a face da terra. Eu lhe disse que Deus fez o homem para viver eternamente, mas devido a este pecado,
Quando chega no capítulo 6, versículo 3 do livro de Gênesis, Deus disse: vou eu retirar o meu espírito de toda a humanidade. Eu fiz o homem para viver eternamente, mas o homem veio e desobedeceu. Então, por causa disso, o homem vai viver 120 anos. Mas quando chega no Salmo de número 90, escrito por Moisés, Salmo de número 90, ele diz que o homem vai viver 80 anos ou 70. Passar disso é cansaço ou fadiga. Daí eu olho a Bíblia e vou mais além. Quando Deus fala que o homem vai viver eternamente, eu vejo a humanidade se queixando. Hoje é um culto de missão, me permita deixar uma reflexão com meus irmãos. E nós olhamos o globo terrestre, ele consiste com cerca de 164 países consignados com a ONU. E cerca de 64 países não se pode falar no Evangelho. Cerca de 64 países não pode falar da palavra de Deus. Então eu vou deixar 3 países que eu sempre falo nas minhas pregações e vou falar para vocês hoje, que é um culto de missão. Quem que não conhece um país chamado Afeganistão? Onde que tem aquelas mulheres bomba que acomete atentado terrorista. E ali eles têm um ritual que quanto maior número de pessoas que ele levar a óbito, quanto maior número de pessoas que eles matar, melhor vai ser o lugar próximo do seu Deus. Mas não leva a lugar nenhum. Quem que não conhece um país chamado Tailândia, onde que tem aquelas mulheres girafa, aqueles homens girafa, aquelas mulheres que têm os pescoços enormes. E ali naquele país, a mulher que tiver o pescoço maior, com maior número de argola, tem condições de conquistar o homem mais bonito daquele país. O homem que tiver o pescoço maior, com maior número de argola no seu pescoço, tem condições de conquistar a mulher mais bonita do seu país, mas não leva a lugar nenhum. Quem que não conhece um país chamado Índia, onde que teve um líder religioso chamado Mahatma Gandhi, e ali eles têm um ritual, que quando morre um ser humano, eles amarram no tronco de uma árvore, pastor. Eles passam uma corda, põem fogo até virar cinza. E quando vira cinza, ele joga dentro do rio chamado Gange. E ali eles vão e tomam daquela água, dizendo que está se purificando. Mas não leva a lugar nenhum. Por isso que eu entendo quando o apóstolo São Paulo escreve a primeira epístola ou carta aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 27, ele diz que o Deus desse século cegou o entendimento e a visão das pessoas para que a glória de Deus não manifeste sobre as nossas vidas. Então eu trago para o dia de hoje, tem pessoas que estão dentro da igreja, que ora, consagra, jejua, busca a face de Deus todos os dias, e tem um filho que está desempregado há cerca de 1, 2, 3 anos, e nada da porta de emprego se abrir. Tem pessoas que estão aqui essa noite, que ora, consagra, jejua, busca a face de Deus todos os dias, e tem um filho que está encarcerado, e nada da tranca se abrir. Tem pessoas que estão aqui dentro, que ora, consagra, jejua, busca a face de Deus todos os dias, e só Deus sabe o jeito que você chegou aqui essa noite. E aí, para acabar de completar, vem aqueles vizinhos abençoados e diz: aquela irmã não só vive dentro da igreja, aquele irmão não só vive dentro da igreja, por que que o marido dela está no boteco tomando cachaça essa hora? Por que que o filho dela está na biqueira de droga, usando droga essa hora? Daí vem o irmão, a irmã que está um pouco fraca na fé, começa a questionar: será que vale a pena eu servir a esse Deus mesmo? Eu vou todo dia na igreja e não vejo o resultado. Mas deixa eu falar uma coisa, induzido com o Espírito Santo de Deus, vale a pena você servir a esse Deus. Esse Deus é grande e Ele se faz presente aqui essa noite. Quantos crê, levante a sua mão assim, dá um glória bem forte para Deus. Você quer ver um exemplo? Se nós olharmos para o mar, que cerca de 95% nunca foi explorado pelo homem, nós vamos ver a grandeza de Deus ali.
Se nós olharmos para o corpo humano, formado do pó da terra, soprado o fôlego de vida nas suas narinas e dando alma ao ser vivente, você vai ver a grandeza de Deus ali. Se nós olharmos para o corpo humano, constituído com cerca de 208 ossos, cerca de 500 membros ou músculo, e dependendo do corpo humano, tem um órgão chamado coração, que tem cerca de 15 centímetros cúbicos, bate cerca de 70 vezes por segundo, cerca de 24 mil vezes por minuto, e cerca de 42 milhões de vezes por ano, sem sequer uma interrupção. E vem eu ver você perguntar: será que vale a pena eu servir a esse Deus mesmo? Mas quando eu abro a Bíblia, no capítulo 64, versículo 4 de Isaías, está escrito que desde a antiguidade não se viu, e nem com os ouvidos se ouviu, um Deus que trabalha tanto a favor daqueles que nele esperam. Quantos estão esperando algo do Senhor? Dá um glória bem forte para Deus. Na minha introdução, é bem certo que se nós for falar de Jesus para uma pessoa que não acredita nas escrituras, que Jesus ia passando num lugar na Galileia, juntou um pouco de lodo e saliva e jogou nos olhos daquele cego e pediu que ele fosse até o tanque de Siloé, que significa o enviado. Chegando no tanque de Siloé, ele joga um pouco de água nos seus olhos e passa a enxergar. As pessoas não vão acreditar. Se eu for falar que nas escrituras existe um homem chamado Lázaro, que estava morto há cerca de 4 dias, e Jesus o foi ter com ele e ressuscitou, as pessoas não vão acreditar. Se eu for falar que nas escrituras existe um homem chamado Jonas, que ficou cerca de 3 noites e 3 dias dentro do ventre do grande peixe, e foi colocado para fora com vida, as pessoas não vão acreditar. Paulo, quando escreve a primeira epístola, carta aos Coríntios, diz que a palavra de Deus é loucura, mas para quem perece, mas é poder de vida eterna para todos aqueles que querem. Quantos creem na palavra, dão glória aí? Então espere essa reflexão. Capítulo 4, versículo 2 em Deuteronômio está escrito assim: ó, não diminuireis nem acrescentarei qualquer palavra desse mandamento que vos ordeno, para que tenha vida e vida eterna. No capítulo 22, versículo 14, em revelação de Apocalipse, está escrito: qualquer um que tirar qualquer palavra das escrituras será tirado parte do livro da vida. Qualquer um que acrescentar qualquer palavra nessas escrituras será acrescentado todas as pragas desse livro. Quando leio esse texto para o eu pensar e a entender, que eu vou me deparar com cerca de 773.692 palavras, 31.173 versículos e 1.189 capítulos, a qual instrui nós a maneira de andar e viver segundo os preceitos divinos. Exemplo, Salmo de número 1 está escrito: bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos dos ímpios, nem se assenta nas rodas dos escarnecedores. O Salmo de número 119, versículo 9, ele disse: como purificará o jovem, o mancebo, o seu caminho, observando segundo a sua palavra. O Salmo 119, versículo 11, ele disse: a tua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. O Salmo 119, a estrofe de número 105, ele disse: lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos são a palavra do Senhor. Mas o que me chama a atenção é o capítulo 24, versículo 35 de Mateus. Está escrito assim, ó: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Levante a sua mão assim que eu vou profetizar na sua vida. Você que chegou triste aqui essa noite, saiba de uma coisa: o dono da alegria se faz presente e ele vai alegrar o teu coração aqui essa noite. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. E é interessante, sabe o que é, irmãos? Que quando Paulo escreve uma carta aos Romanos, no capítulo 3, versículo 23, ele disse: todos pecaram, destituídos, afastados estão da presença de Deus. O salmista, no Salmo 51, versículo 5, ele disse: em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas no capítulo 3, versículo 39, Lamentações de Jeremias, ele disse: Jeremias, você quer saber de uma coisa? Todos pecaram, se afastaram, e de que se queixa o homem vivente? A não ser dos seus próprios pecados. O que me faz em memória isso? Eu li um texto que é muito conhecido de vocês: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Sabe por que eu li esse texto, irmãos? Eu trabalho com a comunidade, uma casa de recuperação.
A chácara que eu trabalho é bem simples. É um lugar onde que só tem as camas, os afazeres e o comes deles. E lá chega meninos, um piores que o outro, pastor. Eu me deparo com meninos, um piores que o outro. Os meninos chegam com problema de drogadição, com problema de cachaça, de droga, de álcool. E eu fico vendo a grandeza de Deus, sabe de que jeito? Porque as pessoas procuram vários jeitos de transformar uma pessoa. Mas quando chega e tem um encontro com Deus, parece que Deus faz assim na vida do ser humano e muda a pessoa. Dias atrás, há 2 meses, chegou um menino que louva. Menino louva nas igrejas. E esse menino tem essa fraqueza de droga. E ele chegou lá comigo, ficou um tempo, daí saiu para a rua, usou droga de volta, voltou para lá. Esses dias foi uma mulher, colocou a mão na cabeça dele e falou: olha, eu estou dando corda, mas agora eu vou começar a puxar a corda. Esse menino parece que tomou uma injeção de ânimo. Ele falou: pastor, eu vou mudar a minha vida a partir de hoje, porque só Jesus que vai mudar a vida dele. E me fez lembrar que muitas das vezes as pessoas procuram vários recursos, Gessé, para tentar mudar de vida, e não conseguem mudar de vida. Se não tiver um encontro de verdade com Deus, não vai ter outro recurso para mudar a vida. Você pode ver que aqui no nosso meio tem pessoa que seguiu a teoria de um homem chamado Hippolyte de Lyon Denisard Rivail, conhecido com o espírito reencarnado de Allan Kardec, aquele que se você matar uma barata, está dizendo que mata um ser humano. Tem pessoas que estão aqui essa noite que seguiu a teoria de um homem chamado Confúcio, de Buda, mas você vê que não trouxe felicidade nenhuma. Mas quando eu abro a Bíblia no capítulo 4, versículo 12 de Atos dos Apóstolos, está escrito assim, ó: em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra, nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. É esse nome que eu venho testificar para vocês aqui essa noite. É um homem chamado Jesus, o homem que mudou a minha vida. É o homem que transformou a minha vida. Aceitei Jesus em 1998 no estado de São Paulo. Quando eu aceitei Jesus, todos davam risada da minha cara. O Alexandre aceitou Jesus hoje, amanhã está aprontando as mesmas coisas. Sabe aqueles irmãos que quando aceita Jesus, as pessoas deviam abraçar, que nem essa igreja aqui, chega e abraça a gente? Os irmãos não fizeram isso comigo. Os irmãos falavam assim: o Alexandre aceitou Jesus hoje, amanhã ele está aprontando de novo. Mas só que tinha um problema: quem mudou a minha vida foi Jesus, não foi o homem. Porque vocês logo vão ver as pessoas pregando aqui, vai ser aqueles irmãos que estavam na biqueira de droga, logo eles vão estar pregando aqui. Quem vai estar cantando com as irmãs aqui, logo logo vai ser as meninas que estavam na esquina se prostituindo. Porque a Bíblia disse: buscai e salvai o que se havia perdido. E quando chegar aqui, sentar no banco, não olha triste para eles não, irmãos. Vai lá e abraça, que eu sei que essa igreja é amorosa. Porque as pessoas, pastor, me perdoa falar, é tanta eloquência para falar de amor, amor ágape, amor filia, amor externo. Mas na verdade vários irmãos não têm amor pela pessoa. Nós trabalhamos com casa de recuperação. Quando eu levo os meninos na igreja, 4 ou 5 meninos, eu vou pregar nas igrejas, nós chegamos, as pessoas sabendo que nós é da casa de recuperação, eles pegam os seus telefones e começam a guardar dentro do bolso. As irmãs pegam as suas bolsas e já começam a segurar assim, ó, como que se nós fosse pegar as bolsas deles. E aí chega em cima do púlpito e prega: amai o teu próximo como a ti mesmo. É hipocrisia. O amor seja não fingido, o amor seja sincero. Por isso que eu amo quando uma pessoa fala: é um culto de missão. Eu estava no estado do Paraná, de Pernambuco, eu andava 70, 40 quilômetros com o irmão de carro, ia com um terno preto no meio da roça, e tinha 5, 6 irmãos quando eu ia pregar no meio do mato. Chegava com o terno todo sujo de poeira, mas tinha 5, 6 irmãos que adoravam a Deus, que parecia que Deus estava perto dele. Fui para um lugar chamado Ceará, num lugar chamado Itapipoca, 10, 8 irmãos. Eu chegava naquelas igrejas no meio do mato, e as irmãs adoravam a Deus, que parecia que Deus estava perto deles. Hoje em dia nós temos as igrejas na porta da nossa casa, e achamos tanta dificuldade para chegar nas igrejas da casa de Deus.
Mas nesses dias Deus precisa de nós para estar clamando pelas pessoas que estão enfermas com esse tal de Covid. Precisamos estar na igreja hoje orando pelas aquelas pessoas que estão mais fracas. Por isso que eu amo o culto de missão. Eu sou fruto de um culto de missão. E para mim completar os meus minutos, Jesus veio ao mundo com a sublime missão de propiciar a salvação a todas as pessoas. Mas só serão salvos aqueles que aceitar ou que já aceitaram Jesus como o único e suficiente Salvador de sua vida. Desde o princípio, Jesus já era apresentado por Deus como o único e suficiente Salvador de toda a humanidade. O profeta messiânico Isaías vaticinou, predisse que o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Está aí registrado em Isaías no capítulo 9, versículo 6. E ele deixou a bondade para todos os seres humanos. E quando eu olho e vejo esse texto, me traz em memória quando eu aceitei Jesus como Salvador da minha vida. Fez a mudança repleta na minha vida. E aí eu li o capítulo 11, versículo 40 para vocês. Que se creres, verás a glória de Deus. Se creres, verás a glória. Eu gosto muito desse texto. Eu li justamente por causa disso. Porque João, ele escreveu 21 capítulos. Se você olhar os evangelhos, é 4 evangelhos que fala. Mateus escrevendo para os judeus, Marcos, ele escreve para os romanos, Lucas escreve para o gentio, e João, ele escreve para o universo, é um evangelho universal. Mas se você olhar, Mateus vai declarar 7 milagres, Marcos uns 14 milagres, Lucas 5 milagres. Mas João vai relatar 7 milagres que vai ficar registrado na vida, que foi um evangelho missionário. Você pode ver que tem um João capítulo 3, versículo 16, que todos conhecem. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu prego esse evangelho, porque esse evangelho transformou a minha vida. Mais uma vez te falo, eu era desgarrado como ovelha de um pastor, dava muito trabalho e fazia a vontade do adversário, e Deus me trouxe de uma forma tremenda e mudou a minha vida, me fez conhecer vários estados, onde eu cheguei até o Paraná, que é um lugar onde eu estou há 6 anos, e só vou para minha casa se for para visitar no estado de São Paulo. Tudo por bondade de Deus, pastor, que jamais eu imaginaria sair de dentro da minha casa do estado de São Paulo. Nunca imaginei sair de dentro da minha casa. Deus falou assim para mim, quando eu aceitei Jesus como Salvador, Ele falou assim: prepara que você vai conhecer os estados do Brasil para falar o meu nome. Mas você não sabe de que jeito que você vai. Se Deus falou que você vai, você vai. E ali eu fui trabalhar numa casa de recuperação, que vocês muito conhecem. Fui para o estado da Bahia, onde eu fiquei 1 ano e 6 meses, e essa casa tem em todos os estados. E Deus foi me levando em casa, para trabalhar com dependentes químicos, onde que nunca passava pela minha cabeça. E hoje faz 16 anos que nós trabalhamos com isso. Há 2 anos atrás sofri um acidente e Deus proporcionou eu abrir uma casa bem simples para fazer esse trabalho, porque todas as casas de recuperação, eles cobrem os olhos da cara. E muitas das vezes as pessoas têm um problema, um ente querido, para se internar e não consegue, porque não tem recurso para se internar. E um dia eu pedi para Deus, falei assim: Deus, me ajuda eu abrir uma chácara que seja simples, que eu possa ajudar as pessoas, pelo menos cobrar uma cesta, alguma coisa para estar ajudando a pessoa. E ali eu sofri um acidente, devido a esse acidente, fui conseguir alugar uma chácara para estar ajudando as pessoas. E dentro desse 1 ano que eu estou com a chácara, já passou cerca de 63 pessoas comigo. E eu acredito para vocês que cerca de 18 pessoas falam comigo no telefone. Cerca dessas 18 eu vejo na igreja pregando, mas cerca de 50 eu vejo embaixo das marqueses. Eu vejo pedindo dinheiro na rua, eu vejo pedindo comida na rua. Então, a única coisa que eu falo para vocês, que quem transforma a vida de um ser humano é somente Deus. Então, quando você vê uma pessoa dessas na rua, levante a sua mão e suplica para eles, e ora pela vida dessas pessoas, porque ali tem pessoas que são mais inteligentes que vocês possam imaginar. Só sou um burro, me perdoa a palavra, de usar droga.
ter problema da drogadição. Isso acaba com o ser humano. Mas nessa noite eu deixo esta palavra para vocês. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Tem um homem que eu muito gosto de falar dele, um homem chamado Davi. Ele não conhecia ninguém, ninguém conhecia Davi, mas depois que Jesus salvou, transformou a vida dele, todos passaram a conhecer Davi. Quem que não conhece Davi? Mas quando Davi foi ungido como rei, Davi passou a ser o grande pastor das ovelhas da igreja. Todos passaram a perseguir ele. Não é assim talvez no seu trabalho? Quando você está trabalhando, você entrou de auxiliar de serviços gerais lá, de repente você vira encarregado, não passa a vir uma perseguição na sua vida? E ontem eu pregando, o pastor me fez lembrar uma coisa. A irmã deu um testemunho que tinha cortado a luz dela. Você acredita que tinha 5, 6 irmãos olhando assim, para ver se tinha cortado a luz dela, e chegou à noite, foi comentar na igreja que tinha cortado a luz dela. Eu falei, as pessoas não podem se alegrar. Eu acredito que aqui não é assim, né, irmão? A pessoa vê, como que é o nome de aqueles que cortam a luz? Copel. A irmã falou que quando viu a Copel, falou que tinha 5 irmãos assim, olhando assim, para ver se era a Copel cortando a luz mesmo. E chegou à noite na igreja, você viu de quem cortou a luz? Cortaram a luz da irmã. Parece que as pessoas se alegram quando vem a de cortar água, a Sanepar, vai lá na porta da casa deles, as pessoas vão lá olhar, para ver se vai cortar mesmo, para chegar à noite e falar, você viu de quem cortaram a água? Parece que as pessoas se alegram com isso. Por isso que a Bíblia fala, se alegrar com quem? Se alegra. Chorar com quem? Se você falar que vai comprar uma bicicleta, os irmãos vão falar assim, oh, glória a Deus, você vai conseguir. Agora, se você falar que vai comprar um carro, os irmãos, eu estou orando 10 anos para comprar um carro, nunca consigo comprar um carro. Agora a bicicleta vocês conseguem. E Davi foi assim. Ele escrevendo o Salmo de número 3, dona Olímpia, ele disse, como que tem crescido os meus adversários. São muitos os meus adversários. O Salmo de número 5, ele disse, dá ouvido às minhas súplicas. O Salmo de número 7, ele disse, eu ando de um lado para o outro, procurando a presença do Senhor. O Salmo 23, ele disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Mas no versículo 4 ele disse, ainda mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei maus algum, porque o Senhor está comigo. No Salmo 27, versículo 4, ele disse, Senhor, uma coisa eu lhe peço, e a outra eu a buscarei, para que eu possa habitar todos os dias na casa do Senhor. Mas no Salmo 51, versículo 11, ele disse, Senhor, não retira de mim o teu Espírito Santo. Sabe por que vocês estão aqui? Levante a sua mão assim. Porque o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui essa noite. Enquanto vocês estão orando aqui, as portas de emprego estão sendo abertas na sua casa. Enquanto vocês estão orando aqui, a enfermidade estão sendo restaurada no seu lar. Por isso que Isaías fala, não deixa de vir na igreja. 55:6 de Isaías, buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai enquanto está perto. Capítulo 29, versículo 13 de Jeremias, ele disse, buscai-me eis e me acharei quando buscar de todo o vosso. Salomão escrevendo Provérbios no capítulo 8, versículo 17, ele disse, eu amo os que me amam, mas aqueles que de madrugada me buscam, certamente me acharão. Posso te colocar a igreja em pé, pastor? Vou pedir para eles estar louvando mais um louvor. Posso, pastor? Se coloque em pé fazendo um favor, irmãos. Deixa aqui a minha fala. Eu disse, se creres verás a glória de Deus. A palavra glória é um substantivo feminino que quer dizer honras através de obras realizadas. Ao contrário da salvação, antagônico, um paradoxo da salvação, não é dom de nós, vem de Deus para que ninguém se glorie nas suas obras. A palavra glória é um substantivo feminino que quer dizer honras através de obras realizadas. Vou usar 3 termos antes da Elisete louvar. Tenho mais 15 minutos, vou usar mais 5. Tem uma palavra glória chamada Shekinah. Quem que não conhece Shekinah? Shekinah é uma glória revelada. Sabe que glória é essa? É a glória do capítulo 33, versículo 18 do livro de Êxodo, quando Moisés está caminhando com o povo no deserto. Moisés começa a andar com aquele povo e faz a vontade daquele povo, e aquele povo começa a pedir coisa para Moisés, pede água, pede comida, pede até para comer cebola e alho, e Moisés está subindo para o monte, e Moisés de repente começa a descer daquele monte, e Moisés vem cheio da presença de Deus. Vem um discípulo, olha para Moisés, cai. Vem um outro discípulo, olha para Moisés, cai.
cai. Daí vem um com um véu na mão, tenta encobrir a glória de Deus. Muitas das vezes é isso que o adversário quer fazer, isso na sua vida. Mas permita-me dizer que quando o adversário olhar para você, ele não vai ter poder. A glória de Deus vai ser tanta na sua vida, porque ele não vai ter poder. A glória de Deus vai manifestar na sua vida. Essa é uma glória chamada Shekinah. Essa glória revelou no homem chamado Jeremias. Jeremias ninguém conhecia. Jeremias foi escrever o livro de Lamentações. E quando ele escreve o livro de Lamentações, no capítulo 1, Elisete, ele disse: como que está desabitada aquela que outrora foi tão habitada. Sabe quem é essa? Pessoas que falavam no Espírito Santo, que não fala mais. Pessoas que vinham para a igreja com tanta alegria, que não vem mais. Como que está desabitada aquela que outrora foi tão habitada. Mas no capítulo 3 de Lamentações ele disse: Senhor, eu sou o homem que viu a aflição do Senhor, tu me fez andar em trevas e não na luz, é melhor é que o Senhor fosse antes. Mas no capítulo 3 versículo 22 em Lamentações ele disse que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Fala uma segunda glória, é uma glória chamada Kadosh. O que é Kadosh, Alexandre? Kadosh é a glória santa, é a glória invisível. Sabe que glória é essa? É aquela glória do capítulo 6 do livro de Isaías. Você se lembra que ele escreve assim, ó: no ano que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor. Ou seja, no ano que morreu o Senhor, em 740 a.C., eu vi. Essa palavra eu vi é uma teofania que vem de dois termos gregos que quer dizer teos, Deus, fania, manifestação visível de Deus. E ele disse: que tu vê, Isaías? Ele disse: eu vi aquele que pode, eu vi aquele que é tremendo, eu vi aquele que é justo. Levante a sua mão assim, eu vou profetizar. Se prepara que dentro de poucos dias Deus vai começar a derramar as bênçãos sobre a sua vida, sobre medida, recalcada e transbordante na sua vida. Fecha seus olhos, irmãos. Enquanto a Elisete vai se preparar ali, eu quero agradecer de verdade, pastor. Deus abençoe. Em nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Eu entrego o microfone aqui, a Elisete vai estar louvando. Eu pedi para o pastor, no final, nós sempre trazemos uns copos ali, que nós ganhamos de doação de alguns empresários que nos doam para tentar ajudar a obra. Se você sentir no coração, não tem valor, tá bom, irmãos? Eu vou estar ali no final. Você pega um copo ali e deixa uma oferta de amor para nós. Vai ser bênção, tá ali, Pia? O copo tem que pegar, né? Eu vou pegar lá, eu vou estar ali na porta e vou deixar uns copos ali. Eu pedi para o pastor, daí você passa lá, pega um copo e abençoe nossa obra em nome de Jesus. E nenhum outro há salvação, porque debaixo dos céus e da terra nenhum outro nome é dado pelo qual devemos ser salvos. Amém? Deus abençoe, muito obrigado.